Os dinossauros foram criaturas gigantescas que viveram há milhões de anos. Esse fato tão óbvio hoje em dia é conhecido até mesmo por crianças pequenas, graças aos desenhos animados. Já entre os adultos, às vezes chamamos de dinossauro alguém que está ultrapassado ou fora de moda. Na realidade, os dinossauros habitaram o planeta durante a Era Mesozoica, que começou há cerca de 252 milhões de anos. E foi no final dessa era, aproximadamente 66 milhões de anos, que um enorme asteroide colidiu com a Terra, provocando mudanças drásticas no clima e levando a maioria dos dinossauros à extinção. Olá, pessoal! Acredita-se que por cerca de 165 milhões de anos, esses répteis colossais dominaram a vida na Terra. Mas pensar que todos os dinossauros eram criaturas gigantescas não correspondem à realidade. A diversidade de espécies desses seres impressionantes é simplesmente espantosa. Iam desde herbívoros monstruosos com proporções descomunais até pequenos carnívoros incrivelmente inteligentes. A variedade era enorme. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E agora, vamos conhecer os 5 dinossauros mais impressionantes, os verdadeiros titãs dessa família dinossauriana, por assim dizer. Então, bora começar o nosso conteúdo de hoje. Troodon. O Troodon é frequentemente apontado como o dinossauro mais inteligente de todos. Seu cérebro, surpreendentemente grande para um réptil, pesava entre 30 e 40 gramas, num corpo com 2,4 metros de comprimento e cerca de 50 quilos. Isso representa apenas 0,08% do peso corporal, mas entre os dinossauros, esse número é realmente impressionante. Para comparar, o cérebro humano representa cerca de 2% do nosso peso. Então, claro, o Troodon não chega nem perto dos seres humanos. Mas entre as criaturas que viviam naquela época, ele talvez pudesse ser considerado o professor do período Cretáceo. Por outro lado, há pesquisadores que afirmam que o Troodon se assemelhava mais a um papagaio. À primeira vista, isso pode parecer até ofensivo, mas considerando que os papagaios estão entre as aves mais inteligentes que existem, não é nenhum demérito. Justamente por sua inteligência tão elevada, o comportamento social do Troodon era inevitavelmente bem desenvolvido. Eles agiam em grupo, com base em estratégias racionais, e mesmo cercados por predadores muito maiores, não demonstravam medo, ocupando assim um lugar de destaque na cadeia alimentar. Como predador, o Troodon também contava com ótimas ferramentas naturais. Por exemplo, garras curvas e afiadas, músculos bem desenvolvidos, movimentos rápidos e visão binocular. Mas vale reforçar, o principal motivo para o Troodon estar entre os 5 dinossauros mais incríveis é, acima de tudo, sua impressionante capacidade intelectual. Alguns estudiosos, com uma pitada de humor, defendem a ideia de que o Troodon poderia ter evoluído para algo como um dinossauro inteligente, semelhante a um ser humano. Quem deu forma visual a essa hipótese foi o paleontólogo Daley Russell, em 1982, e criou um modelo imaginário do chamado dinossauro humano. Mais tarde, o escritor de ficção científica Harry Harrison usou essa teoria em sua trilogia chamada Éden. Nessa trilogia, Harrison parte da ideia de que um asteroide que caiu na Terra há 66 milhões de anos simplesmente passou reto. Com isso, uma civilização de répteis inteligentes surgiu no planeta. E milhões de anos depois, quando o Homo sapiens apareceu, os humanos precisaram lutar contra esses répteis inteligentes para conseguir sobreviver. Uma história como essa parece bem possível, não acha? Se aquele asteroide fatídico não tivesse vindo, talvez o mundo hoje fosse exatamente assim. E você, o que você acha disso? Teresinossauro. Não confunda o teresinossauro com o já famoso tiranossauro, presença constante em inúmeros filmes de ficção científica. O tiranossauro também vai aparecer por aqui, mas antes vamos falar sobre um parente dele que é ainda mais surpreendente. Ao contrário do tiranossauro, esse dinossauro era herbívoro, mas sua aparência era ainda mais assustadora e estranha do que a do primo de nome parecido. Imagine uma criatura gigante, com 10 metros de comprimento e garras nas patas dianteiras que podiam chegar a impressionantes 1 metro de comprimento. Nenhum outro dinossauro conhecido possuía unhas tão absurdamente grandes quanto essas.
Se uma pessoa hoje em dia tivesse unhas desse tamanho, seria simplesmente impossível dirigir um carro. Por outro lado, os designers de unhas provavelmente estariam morando nas casas mais caras da cidade. Mas se você está achando que o Therizinosauro usava essas garras curvas para dilacerar qualquer criatura que se aproximasse, está completamente enganado. Nada disso acontecia. Na verdade, o Therizinosauro era um pacato comedor de plantas e usava suas garras assustadoras para puxar galhos com folhas até a boca. Também existe a hipótese de que ele se alimentava de insetos, usando as garras para abrir formigueiros e cupinzeiros. E em certas situações ele podia muito bem usar essas garras como defesa contra predadores insistentes. Mas, levando em conta o tamanho dessa arma defensiva, dá para imaginar que hoje em dia as autoridades considerariam Therizinosauro como alguém carregando uma arma perigosa. De qualquer forma, o que podemos afirmar com toda certeza é que jamais existiu outro ser vivo na história da Terra com garras tão gigantescas quanto as dele. Estegossauro. Esse dinossauro não era particularmente inteligente, nem especialmente grande. Embora seu comprimento chegasse a 10 metros, então, é claro, não dava para chamá-lo de pequeno. O que realmente diferenciava o estegossauro de outros dinossauros de tamanho parecido eram as grandes placas ósseas superduráveis em suas costas e o rabo cheio de espinhos. Se ao menos ele cuspisse fogo, seria basicamente um dragão. Aliás, sua boca era bem pequena em comparação com o tamanho do corpo. Isso porque esse dinossauro com cara de dragão era, na verdade, herbívoro. E sem aquelas placas ósseas estranhas, o estegossauro teria passado completamente despercebido no mundo dos dinossauros. Até porque, tirando isso, o único traço marcante era o nível de inteligência extremamente baixo. O cérebro do estegossauro era tão pequeno que não havia como ele desenvolver qualquer tipo de raciocínio mais complexo. Pela análise do crânio, estima-se que seu cérebro era do tamanho de uma noz, no máximo. Por um tempo, alguns pesquisadores chegaram a acreditar que ele possuía um segundo cérebro. Acreditavam que ele ficava na região da bacia, mas essa teoria acabou sendo descartada depois. Por isso, até hoje, os traços mais marcantes do estegossauro continuam os mesmos: as placas nas costas e o cérebro minúsculo. Dizem que quem não pensa, não sobrevive, mas o estegossauro viveu tranquilamente durante o período Jurássico por uns 20 ou 30 anos. Provavelmente porque ninguém queria se meter com um grandalhão meio bobão coberto de armadura. E, sinceramente, dá para entender. Espinossauro e Tiranossauro. O espinossauro foi o maior predador carnívoro que já existiu na Terra e caçava em águas rasas ao longo das regiões costeiras. Mas pode ser que você esteja aí pensando com certo ceticismo: o predador mais assustador de todos é o tiranossauro. Eu vi Jurassic Park, não vou cair nessa história não. Dependendo do ponto de vista, os céticos podem até ter razão. Imaginar como seria um duelo direto entre os dois e tentar adivinhar quem venceria é um exercício quase impossível, mesmo que só como brincadeira. E isso não é apenas porque, embora ambos tenham vivido no período Cretáceo, havia milhões de anos de diferença entre eles. Também não é só porque viveram em continentes diferentes. A verdade é que os ambientes em que viviam também eram totalmente distintos. O espinossauro era um predador semi-aquático, que se alimentava principalmente de peixes e animais aquáticos, enquanto o tiranossauro era um predador terrestre quase absoluto, capaz de atacar e derrubar grandes herbívoros como o Triceratops e o Edmontossauro. No quesito tamanho, o espinossauro levava vantagem sobre o tiranossauro. Ele podia alcançar de 15 a 18 metros de comprimento, enquanto o tiranossauro tinha entre 12 e 13 metros. Por outro lado, o tiranossauro era mais pesado, chegava a 8 a 9 toneladas, contra 6 a 7 toneladas do espinossauro. E quando o assunto era força da mordida, nenhum outro animal superava o tiranossauro. Pesquisadores estimam que ele conseguia morder com a pressão de 6 a 8 toneladas. Uma das mordidas mais poderosas já registradas entre todos os animais que já existiram. Já o espinossauro não precisava de uma mordida tão forte assim. Para capturar peixes bastava seu focinho alongado, que era feito mais para agarrar do que para esmagar ossos. Portanto, mesmo que um ser humano viajasse no tempo e fosse parar na era dos dinossauros como em Jurassic Park, dificilmente toparia com o espinossauro. A menos, claro, que fosse explorar os vastos sistemas fluviais do norte da África daquela época.
Já encontrar um tiranossauro seria uma possibilidade bem mais realista. E, sem dúvida, esse encontro terminaria de forma bastante trágica para o ser humano. Imagine só, uma criatura feroz de 8 toneladas com uma das maiores mordidas do mundo, capaz de correr até 25 km por hora. Ou seja, o que dá para concluir dessa comparação é que o espinossauro foi o maior predador das regiões aquáticas e o tiranossauro o mais aterrorizante predador da terra firme. Argentinossauro. Esse dinossauro é considerado o mais pesado entre todos os que já foram descobertos, e paleontólogos estimam que ele podia pesar entre 70 e 90 toneladas. Um dado curioso é que o Diplodocus, bem mais conhecido pelo público, pesava apenas entre 10 e 15 toneladas. E vale lembrar que esses dois dinossauros viveram em épocas diferentes. O Diplodocus viveu muito antes, durante o período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos, enquanto o Argentinossauro existiu no período Cretáceo, por volta de 95 milhões de anos atrás. O Argentinossauro também está entre os maiores animais que já pisaram na Terra, alcançando de 30 a 35 metros de comprimento. E apesar, ou talvez justamente por causa do seu tamanho colossal, ele era um dos titanossauros mais pacíficos que existiram. Tinha um pescoço longo, uma cauda igualmente comprida e patas grossas, parecidas com colunas. Graças a esse porte gigantesco, os argentinossauros adultos quase não tinham predadores capazes de enfrentá-los. Já os filhotes, por outro lado, eram alvo frequente de dinossauros carnívoros do grupo dos terópodes. Para se proteger dessas ameaças, os argentinossauros passaram a viver e se locomover em bandos. E quando o bando agia de forma coordenada para se defender, nem mesmo os predadores mais ferozes da época representavam uma ameaça real. A base da alimentação do argentinossauro consistia nas folhas das partes mais altas das árvores. O Diplodocus mais baixo preferia se alimentar das plantas mais próximas ao solo, mais uma diferença marcante entre os dois. O argentinossauro comia folha junto com os galhos, e para digerir esse material, carregava no estômago enormes pedras chamadas gastrolitos, que funcionavam como verdadeiros moedores naturais. Em comparação com o corpo, sua cabeça era minúscula, e apesar de apresentar certo comportamento social, suas capacidades intelectuais pareciam ser bem limitadas. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar sua avaliação e compartilhe em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.